Ele que é engenheiro de formação e tem especializações e mestrados nas maiores escolas de negócios do mundo, faz mais de 150 palestras por ano no Brasil e fora dele, falando de tecnologia e inovação. Surgiu uma tecnologia nova, caramba, a tecnologia habilita uma possibilidade nova. Pô, ela não tá me entregando 2025, sabe? Eu sei que tem um jeito muito melhor de fazer aquilo. Se ela não tá me entregando, ela não tá no presente, ela não tá me entregando, ela não tá respeitando meu tempo, ela não tá respeitando a forma ótima de fazer aquilo. Então, traduzindo, essa empresa, essa pessoa, seja lá o que for, ela está precisando desse upgrade, ela está precisando chegar mais perto daquilo que já é possível. E a inovação tem mais a ver com tecnologia ou com gente? No pós-Segunda Guerra Mundial, ele falou, lá no futuro, a tecnologia vai chegar num ponto que uma pessoa vai interagir com ela e não vai conseguir discernir se é um ser humano ou se ela está sendo atendida por tecnologia. Isso aconteceu 2 semanas atrás. Então, o GPT 4.5 passou no teste de Turing. Ou seja, se você fizer uma ligação por voz, hoje, a pessoa, se ela fizer um teste cego, né, ela não consegue discernir se está falando com um ser humano ou com uma IA. E as pessoas ainda acham que a IA é o ChatGPT. Nosso convidado de hoje costuma dizer que não estamos mais em uma época de mudança, mas estamos em uma mudança de época. Essa mudança é uma condição ou é uma escolha? E a inovação tem mais a ver com tecnologia ou com gente? Para explorar essas perguntas e trazer clareza no meio de tanta transformação, a gente escolheu a dedo o convidado de hoje. Ele que é engenheiro de formação e tem especializações e mestrados nas maiores escolas de negócios do mundo, como FGV, Harvard e Cambridge, faz mais de 150 palestras por ano no Brasil e fora dele, falando de tecnologia e inovação. Ele tem uma missão clara, tornar o complexo acessível e o futuro muito mais claro. Entre uma leitura e outra, ainda arruma tempo para curtir rock, blues e jazz. É a presença constante na CNN, Globo News, Band News e CBN. E agora também aqui no A Vida é uma Venda. Arthur Igreja, seja muito bem-vindo. Mais um episódio que fantástico. Estávamos ansiosos por esse convidado. Prazer, eu também. Estava ansioso para participar. Acompanho vocês, estou muito feliz de estar aqui. Obrigado. Você apareceu o nome na primeira lista de levantamento de convidados que a gente fez. Quando começa aquele... Primeira coisa é um brainstorming de pessoas que vêm na nossa mente que é referência em algum tema. Aí, quando a gente pôs inovação e tecnologia, o seu nome foi o primeiro. E tem um negócio legal. Tem uma postagem sua de bastante tempo atrás sobre relação a uma pesquisa de qual personalidade impactava mais financeiramente nas pessoas. Tem muito tempo. E aquilo eu uso até hoje. Caramba. Porque a gente tem uma linha toda, o segundo livro sobre comportamento e tal, e ele cruza muito com aquilo que a gente acredita, sobre missão tal, e a rotina e tal. E até hoje eu uso, e as suas postagens eu compartilho muito. Então, parabéns, com seriedade, com dados, de um assunto que é tão rápido e tão amplo hoje, né? E que às vezes falta um pouquinho de base, porque tem opinião para tudo. Então, muito legal estar te recebendo aqui. Super obrigado. E tem várias perguntas legais. Flá, quer começar Bora com a primeira lá. aqui? Falando em inovação e tecnologia, um super agradecimento à Sam, que é a nossa apoiadora master aqui de podcast. Tem que agradecer, né, pô? Tirou do chão, a gente que está sempre empreendendo, é muito bom ter gente que apoia a Sam, que é empresa de tecnologia, né, para pequenas, médias e grandes empresas. Então, obrigado, Sam, por acreditar no projeto e ajudar a trazer gente igual o Arthur aqui, né? Pois é, bora lá então. Arthur, como especialista em inovação e tecnologia, e a clássica frase de que inovação não é sinônimo de tecnologia, afinal, então o que é inovação? Inovação para mim é o processo, é o caminho para empresas, pessoas, enfim, times, não importa, em se manter relevante, em se manter conectado com o que está acontecendo, com aquilo que nós chamamos de zeitgeist, né? Então, o que está acontecendo culturalmente, socialmente, tecnologicamente. É essa transição daquilo que, de repente, funcionava até semana que vem não funciona mais. Então, para mim, é essa transição de estado, sabe? Do tipo, surgiu uma tecnologia nova. Caramba, a tecnologia habilita uma possibilidade nova. Essa possibilidade nova eu preciso aprender, explorar. E esse caminho, essa adoção é o que eu chamo de inovação. Então, para mim, eu costumo dizer assim, que a coisa mais difícil não é antever o futuro, é conseguir, no caso, a data que estamos gravando aqui, né? É conseguir estar em 2025. Então, e quando você olha à sua volta, você percebe que parece estranho o que eu vou falar, mas pouquíssima gente vive em 2025. Pouquíssimas empresas estão em 2025. Então, eu costumo dizer que, por exemplo, quando eu como consumidor, caramba, quantos lugares que eu vou
E que eu brinco, né? Que a experiência que eu tenho, ela é meio vintage, para não dizer outra coisa, né? Traduzindo, aquela empresa, pô, ela não tá me entregando 2025, sabe? Eu sei que tem um jeito muito melhor de fazer aquilo. Se ela não tá me entregando, ela não tá no presente, ela não tá me entregando, ela não tá respeitando meu tempo, ela não tá respeitando a forma ótima de fazer aquilo. Então, traduzindo, essa empresa, essa pessoa, seja lá o que for, ela está precisando desse upgrade, ela está precisando chegar mais perto daquilo que já é possível. Porque é isso que é muito maluco. Nós falamos sobre tecnologia e as pessoas elas acham que tem coisas assim, nossa, isso aqui é muito Matrix. E não, na verdade, alguém está usando, sabe? Então, é curioso, porque tem muitas coisas que nós apresentamos, discutimos e tal, e as pessoas perguntam, nossa, mas isso é o futuro. Não, se nós estamos falando disso, o nome disso é presente. E dá para adotar, dá para usar. Então, é assim que eu enxergo inovação. É conseguir trazer comportamentos, negócios, enfim, para o mais perto possível do presente. Outro dessas, você falou, né? Às vezes a pessoa olha aquilo e fala... As pessoas elas não sabem atender via WhatsApp. Né? Então, assim, nós estamos muito distante do futuro. Mas tem tanta coisa surgindo, principalmente quando você vai lá na SWSX, né? SXSW, né? Perdão. E aí, pô, eu sei que você está direto, viaja, vai para a China. O que hoje você vê que já acontecendo, né? Que não é uma tendência, uma atualidade, que você olha e fala, cara, isso aqui parece que é mentira, mas isso já está acontecendo. Tem alguma coisa que te espantou muito assim nos últimos meses? É que tem muita coisa, né? A hora que você olha só o que está acontecendo nesse mundo, por exemplo, de Agentic AI, né? Essa IA dos agentes, a hora que você vê... Tem alguns pontos que estão me chamando a atenção. Por exemplo, nós tivemos nas últimas semanas, oficialmente, a IA passando no teste de Turing, né? O que isso quer dizer em português? O Alan Turing, um dos pais da informática e da tecnologia, no pós-Segunda Guerra Mundial, ele falou, lá no futuro, a tecnologia vai chegar num ponto que uma pessoa vai interagir com ela e não vai conseguir discernir se é um ser humano ou se ela está sendo atendida por tecnologia. Isso aconteceu 2 semanas atrás. Então, o GPT 4.5 passou no teste de Turing. Ou seja, se você fizer uma ligação por voz, hoje, a pessoa, se ela fizer um teste cego, né, ela não consegue discernir se está falando com um ser humano ou com uma IA. E as pessoas ainda acham que a IA é o ChatGPT, você está entendendo? Então, a hora que você imagina esse tipo de impacto, os impactos que isso está... Por exemplo, a pergunta Matrix, né? Algum tempo atrás me perguntaram, pô, lá na Matrix o cara... ele baixava um software para pilotar um helicóptero, né? Então, quer dizer, ele não fez curso para ser piloto naquela cena, né, em Matrix. Nós estamos longe disso. Eu falei, isso já aconteceu. Daí a pessoa perguntou como. Eu falei, pô, vamos lá, eu não sei desenhar. Se eu entro numa IA generativa e eu consigo fazer um desenho em 3D, eu ganhei uma habilidade que eu não tinha nada daquilo. E eu consigo fazer. Você para pensar o negócio do helicóptero. E aí, conectando com a tua pergunta da XSW. Olha só que coisa incrível. Lá, eles estavam fazendo voos de eVTOLs, que são aqueles drones para pessoas... que erroneamente as pessoas chamam de carro autônomo, de carro voador, desculpa. Nem roda tem, não tem nada a ver. O nome tem nada de carro. Nada, absolutamente nada. Então, um eVTOL individual, para uma pessoa, né? Então, a pessoa entra tal, e a tese dessa empresa é o quê? Que você vai ter um para você, vai ser tipo uma patinete, vai ser tipo uma bicicleta, e você vai conseguir fazer voos ali que você, em vez de ter 1h40 de engarrafamento, você vai conseguir resolver isso em 12, 13 minutos. Mas por que eu estou citando esse exemplo? Porque no SXSW desse ano, eles estavam provendo voos para quem estava participando do festival. Traduzindo, você entrava lá, se inscrevia e você podia fazer um voo. Você levantava lá 10 metros de altura, dava um passeio tal, e voltava. Por que eu estou falando isso? Tempo de treinamento, menos de 20 minutos. Você chegava, você tinha uma lição muito básica, usava um simulador. Por que isso? Porque, na verdade, toda a parte de navegabilidade, toda a parte aeronáutica, quem cuida é IA. Então, na verdade, você só está usando um joystick para mostrar o seguinte, eu estou saindo daqui, estou indo lá. Todos os detalhes, quanto que tem que dar de potência, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tudo isso é software, não tem nada. Então, imagina, compara isso com o treinamento de um piloto. Tudo isso virou software, é a parte que o software já consegue fazer. Então, a hora que você para pensar nesses impactos, é uma coisa que eu, pelo menos, acho muito impressionante, sabe? O quanto que essa curva ela está diminuindo, que em minutos você faz coisas que antes levariam uma vida para aprender. E que você simplesmente não tinha como fazer. A partir da hora que você entra numa IA hoje e você pede para fazer um software, uma pessoa que nunca fez uma linha de programação,
Então, realmente, esse salto me chama a atenção. As pessoas, se elas começarem a pensar assim, em amplitude de competências que nós podemos ter hoje, amparadas por essas tecnologias, caramba, é uma coisa surreal, simplesmente surreal. É impressionante, né? Porque até quando a gente usa da forma mais quase rudimentar, perto do que é isso, né? Um chat GPT, por exemplo, a própria relação com a ferramenta, ela é muito mais confortável no pedido do refaça, Sim. assim, não. Daí você coloca, né, quase ele infinitamente. E aí, quando você vai dar um feedback para uma pessoa, né, você dá 1, 2, 3, na quarta você já está meio aceitando, ou você deixa aqui que eu faço, né? É muito... Isso, a relação que eu vejo me desenvolvendo com as pessoas nesse sentido putz, eu acho que se eu pedir isso aqui para o ChatGPT Mas é isso aí. vai ser mais rápido e deixa para essa pessoa fazer alguma outra coisa, né? Mas é o que está acontecendo. E nessa relação, nessa dualidade aí entre desenvolver as pessoas, né, pelo feedback e até mesmo pelo uso da ferramenta, da gente se apropriar da ferramenta e para isso eu não preciso mais da pessoa, vou precisar para outras coisas. No dia a dia, pensando assim, uma pessoa completamente distante nem sabe do chat GPT. Ok, vai, acessa o chat GPT básico, vamos para um nível um pouquinho acima. Por onde começa a aprender e a se apropriar disso de forma efetiva e dentro de uma realidade sem ser do mundo tecnológico diretamente? Porque esse é o cuidado que eu sempre tenho, né? Não adianta dar, sabe, dicas que a pessoa tem que ser um ultra expert, a questão não é essa. E é justamente essa acessibilidade que eu acho que é incrível que está acontecendo. Porque para pensar, as pessoas perguntam sempre assim, mas que curso que eu faço? E claro, tem ótimos cursos, tem muita coisa legal, tem programas estruturados. Mas parte da resposta está no YouTube, grande parte da resposta está no YouTube, entendeu? Então, hoje, na verdade, se você tem uma tarefa para ser feita, algo, por isso que eu acho que a primeira dica, e aí eu vou falar um pouco do que eu faço, tá? Por exemplo, eu tenho que preparar a palestra. Então, vamos lá. Se eu fizer uma decomposição das tarefas envolvidas e eu começar a fazer uma pesquisa no YouTube, no Google, em qualquer lugar, eu vou encontrar um sem fim de ferramentas que podem me ajudar. Então, um exemplo que eu gosto de citar. É impossível ler tudo o que está acontecendo, assistir tudo o que está acontecendo, etc, etc. Bom, mas é uma tarefa para todos nós muito importante, né? Melhorar o nosso conteúdo, estar atualizado e tudo mais e tal. Bom, você pega uma ferramenta da OpenAI dentro do ChatGPT que tem lá o Deep Research. O Grok também tem isso, as outras IAs têm. Bom, o que ele faz? Ele fica lá 1 hora vasculhando milhões de bases e te entrega um report daquilo resumido. Então, traduzindo, o meu tempo foi amplificado, porque eu não estou lá lendo toneladas de coisas, ele já está me trazendo o melhor. Você pega uma outra ferramenta, e você já vai entender o porquê que eu estou citando essas ferramentas. Tem uma que eu uso chamada StudyFetch. O que ela é? Uma ferramenta de IA para te ajudar a estudar. Então, ela pega, por exemplo, eu pego um vídeo do YouTube. Imagina que alguém está assistindo esse vídeo. A pessoa pega o link, coloca nessa ferramenta, só que ela pergunta assim, em que momento que eles falaram sobre venda? E a ferramenta ela te fala assim, no minuto 17 ponto tal, e o parágrafo é esse. Você não é assistir no vezes 2, não é assistir no 1.5. Então, o meu ponto eu estou citando sobre as coisas que eu faço, que a primeira coisa é decompor as tarefas que você tem para fazer. Então, por exemplo, no meu caso, me manter atualizado. Ok, como é que eu faço para a IA me ajudar a multiplicar meu tempo para fazer esse bloquinho? Tá, qual que é o próximo building block? Pô, eu tenho que preparar material gráfico. Tem IAs que te ajudam a montar a estrutura gráfica da palestra, te entrega praticamente pronto. Pô, então mais um bloquinho que me ajuda. Por quê? Porque é um outro building block. Eu preciso de vídeos. Então, traduzindo, o passo número 1 a pessoa ter muita clareza das tarefas que ela faz com mais frequência na vida dela. E aí, se ela for no YouTube, ela vai descobrir uma coisa maravilhosa que o que ela faz não é inédito. Isso é interessante. Outros seres humanos já passaram por isso, sabe? Então, tem muito mais a ver com pesquisa. Só que o curioso é que a maior parte das empresas e das pessoas, se você pedir para elas, você está fazendo isso? E ela fala, não, mas você não vai entender. É que o nosso segmento é muito específico. Aqui, né? Aqui é tudo diferente. Então, é tudo diferente. Mas engraçado, porque daí você pergunta, me fala o que você faz. Você vai descobrir que são tarefas que bilhões de pessoas fazem. Então, se você fizer essa pesquisa,
E aí, como as ferramentas estão absurdamente intuitivas e acessíveis, a segunda grande dica tem que brincar com essas coisas. Sinceramente, eu tenho falado muito isso. Não é que nem ERP, que nem CRM, que nem softwares que chegaram nas empresas top-down e falam assim, instala esse negócio e treina o pessoal. Não, na era da IA, você vai usar 20 ferramentas que são diferentes das tuas 20 ferramentas, que são diferentes das que são úteis para mim, mas eu tenho que ir lá procurar, tenho que ir lá pesquisar, entendeu? Então, eu acho que essas duas coisas são importantes. Entender, assim, tarefas que são importantes para você, vai atrás de IA e de ferramental e brinca. E depois vai acontecer o quê? Exatamente o que você falou. Quando você menos perceber, isso aí virou o teu ecossistema de trabalho. Se você pensar assim, caramba, como é que as pessoas trabalhavam sem isso, entendeu? Exatamente. Como é que era o mundo antes de 2022? Assim, caramba, é muito louco. E aí isso só reforça algo que a gente fala bastante aqui, né? Quando a gente recebe as pessoas sobre que talvez uma das principais características de pessoas que se destacam em empresa ou nos negócios é curiosidade. Total. Né? Porque aí você falando agora muito sobre isso, inclusive sobre tecnologia, sobre inovação, sobre o próximo passo, vai muito a curiosidade, né? Porque a ferramenta em si, né, ela também é acessível e parece que todo dia surge 3, 4 novas ferramentas de IA, né? É assustador, mas passa por isso. Mas é por isso que eu gosto, que eu sou apaixonado por esse tema de inovação e tecnologia, porque não tem nenhum dia igual ao outro. E isso, por uma característica pessoal, eu jamais seria capaz de trabalhar com repetição. Assim, eu morreria se eu tivesse que fazer isso, sabe? Fazer qualquer coisa que tenha algum padrão, que tenha alguma espécie de fluxo. Nossa, para mim seria o fim, sabe? Então, o fato de ter que... Eu brinco, né? Ter que jogar as coisas fora todo dia. É, isso aí. Porque, por exemplo... Você sabe exatamente do que eu estou falando. Quando você monta uma palestra, por exemplo, diferente de como era no passado, que as pessoas tinham uma coisa muito enlatada, muito pronta e tal. Eu costumo dizer que o que eu faço tá muito parecido com stand-up. Eu gosto muito de conversar com os comediantes para entender como é que é a cabeça maluca deles. Eles têm que fazer uma curadoria de coisas que já deram certo. Só que, ao mesmo tempo, eles têm que jogar material fora o tempo inteiro. E, no nosso caso, é a mesma coisa. Então, o que acontece? Você tem lá um período de tempo, digamos, 1 hora, mas essa curiosidade, essa inquietude, porque acontece algo hoje, primeiro, aquilo é muito relevante, tem que fazer parte, então algo tem que sair. Você está montando setlist de show. É assim, você tem 15 músicas para tocar. Para entrar algo tem que sair. Só que para fazer isso, passa por essa curiosidade. Porque senão, por isso que eu falo, uma métrica de inovação, e isso vale para a nossa vida. Você quer saber se você está inovando o teu negócio, a tua vida, a tua carreira, enfim, tem uma métrica que é muito fácil. Que é pensar o seguinte, mês passado eu trabalhava razoavelmente parecido ou diferente? Se for muito parecido, a resposta é óbvia. Tu está absolutamente estagnado, está parado. Se você olhar os teus materiais, a forma como é o teu trabalho, a tua rotina, as tuas coisas, e 2 anos depois aquilo for irreconhecível, fato de que você... Quer dizer, sinal óbvio de que você está indo adiante, entendeu? Então, o ingrediente número 1 é inquietude e curiosidade, sem dúvida. Porque isso vale para as empresas e para todos nós, que olhar absolutamente qualquer coisa, e eu volto naquela coisa, não são desafios inéditos, e a segunda coisa... Você pode ter certeza que tem um jeito 1000 vezes melhor de fazer aquilo. Então, olhar e falar... Essa provocação é boa. Tem um jeito hoje... Eu te garanto que tem. Eu te garanto. Melhor, mais rápido, mais efetivo, com melhores resultados. Que assim, é aquela coisa... Caramba, não é razoável em 2025... que nós temos que ir em cartório, entendeu? Então, essa parte deixa eu até pegar esse ponto, porque eu estava lendo... A gente está indo para a Itália agora há pouco tempo, e aí a gente está olhando o pessoal que mora lá, e aí a gente foi conversando, eu estive em Portugal dando palestra um tempo atrás, conversando com o pessoal, assim, como o Brasil é avançado com relação a negócios, ao uso de tecnologia, as redes sociais, com relação à maior parte da Europa, e muitas pessoas que às vezes não acompanham, não sabem disso, e você roda o mundo inteiro. O Brasil realmente é um país que é avançado com relação a isso? O que você olha para as principais potências? Esse ponto é super interessante, porque, por exemplo, no final do ano eu estava numa feira lá na Alemanha para ver tecnologia, para ver esse tipo de coisa, e hoje... Eu acredito tanto nisso, eu já vou chegar no ponto dos países europeus e de alguns outros países, mas eu acredito tanto nessa coisa da velocidade e da necessidade de oxigenação, que, por exemplo, antigamente eu ia para esses eventos para me oxigenar,
Pô, eu ia a cada, sei lá, 5 meses, 6 meses. Agora eu tô indo a cada 3 semanas e meia. Que eu tenho um slot na minha agenda Só para... para caçar coisa. Porque senão eu falo... Imagina, o tamanho da contradição. Eu falar sobre inovação... É verdade. E se eu não estiver fazendo isso? Tá entendendo? Então, se eu ficar 2 meses sem ver isso... E porque, me desculpa, alguém vai falar assim, não, mas pô, isso aí dá para caçar pelo YouTube. Não, tem coisa que não. Nem tudo dá para ver pelo YouTube. Nem tudo... Por exemplo, isso que você constatou e que você viu, foi porque vocês estavam lá. Né? Então, voltando, no final do ano, eu estava num evento de tecnologia na Alemanha. Na Alemanha, pagamento em espécie ainda é mais comum do que pagamentos digitais. Eu fui, no final do dia, num bar, fui lá pedir uma cerveja e daí eu me vi naquela situação do tipo... Dinheiro. Caramba, né? E agora, onde é que eu encontro o lugar onde os astecas sacam dinheiro, né? Será que naquela caverna alguém entenda? Caramba! Eu chego na imigração há muitos anos, que o guarda, né? Ele pergunta, o senhor está trazendo quanto de dinheiro? Eu falo, mas vocês ainda fazem essa pergunta? Que coisa louca! Tem gente que traz, tem. Sério isso? Mas enfim, é fato. Então, o Brasil, assim como a Índia e a China, tem algumas características. Por exemplo, pouca gente sabe. O WhatsApp ele explodiu na Índia e no Brasil. Por quê? Porque são países muito sedentos por tecnologia. Justamente pela pobreza, por populações mais jovens. Então, passa por isso também. São países ainda relativamente jovens. Faz sentido. Faz todo sentido. E são países em que as pessoas elas precisam tirar de pedra, sabe? Precisam otimizar cada... Então, por exemplo, tem um aplicativo que vai me dar um cashback e eu vou economizar R$5. Porra, eu quero muito. Em outros lugares vai ser assim, putz, legal, mas não é tão legal, entendeu? Então, sim, o Brasil, a China e a Índia são absurdamente avançados. Por exemplo, pouca gente sabe, o sistema financeiro brasileiro é case global. Isso, Case global. Também Pix. Essa é da Itália que eu estava vendo, perdão, era por causa disso. A menina comentando, falando assim, o desespero que é você conseguir fazer. Falou, você não consegue resolver nada num cartório em menos de 3 dias. Sim, vai, leva, pega documento. Tanto de papel que envolve dinheiro. Só que eu te diria que a Europa assim, é um ponto um pouco fora da curva, porque o que acontece? São economias razoavelmente ricas, né? Grande parte delas são ricas, são sociedades muito estabelecidas, mas no Brasil, te respondendo, nós temos essa adoção de rede social, adoção de aplicativo, nesse aspecto, sim. Mas... eu te diria que no Brasil nós temos 2 características que são importantes. A primeira é o seguinte, nós temos uma produtividade a níveis internacionais muito baixo. Então nós somos muito tecnológicos, sim. Por exemplo, você pega tempo online. O Brasil é o segundo país no mundo em tempo online. São 9 horas e 17 por dia. Só a África do Sul que são 9 horas e 24. Redes sociais. Nós ficamos mais de 3 horas e meia, na média, todos os dias. E aí as pessoas falam que falta tempo, né? Então, nós somos muito digitalizados. Só que, ao mesmo tempo, nós não somos tão produtivos. Então, por exemplo, a renda per capita é baixíssima, nós ainda temos muita burocracia, nós lidamos com muita coisa, ou seja, nós usamos tecnologia, mas muitas vezes para fazer coisas que nós não deveríamos estar fazendo. Então, deixa eu ter um exemplo que eu adoro mencionar, que, por exemplo, na Califórnia, nos Estados Unidos, e aí esses países, o que você vê em alguns países em que tem um pouco mais dessa neurose da produtividade, as pessoas não perdoam essas perdas de tempo. Por isso que, por exemplo, o varejo americano é radicalmente diferente do brasileiro. Porque existe essa noção de que, assim, eu estou perdendo tempo. A Europa não tem muito essa noção. A Europa é muito mais analógica. O Brasil usa a tecnologia, mas muito nesse lado rede social, essa coisa. Entretenimento, né? Quando você compara isso com determinados lugares, por exemplo, a Califórnia tokenizou, colocou em blockchain os 42 milhões de carros que tem lá. Tá? O que isso quer dizer? Blockchain é o que usa em Bitcoin, esse tipo de coisa. Pois bem, se todos os documentos dos carros estão tokenizados e eles são um documento digitalizado, na Califórnia eu consigo encontrar uma pessoa na rua e transferir o carro para ela como eu passo uma foto por airdrop. Então eu falo o seguinte, quer comprar meu carro? Quero. Tá, é o seguinte, eu estou te transferindo dinheiro, então eu transfiro o dinheiro assim. Tá o carro para você. Tá aqui o carro. Pronto, o carro tá na tua wallet de documentos e a posse foi transferida. Compara isso. Então, assim, ótimo, nós somos muito tecnológicos. Agora eu te pergunto, você consegue fazer isso no Brasil? Vai, né? Quanto tempo leva? Nossa Senhora. Quanto tempo leva?
que daí você tem que imprimir o documento, você tem que ir no cartório, você tem que... Então, traduzindo, sim, nós usamos tecnologia, mas ainda nós temos à nossa volta processos que são bizarros, que são coisas assim que tinha que ser implodido pela origem, entendeu? E isso ainda falta. E vejo muito a questão do próprio mindset nessa questão, né? Porque a gente, muitas vezes, a gente vê na empresa e vê alguns movimentos de que agora eu estou usando o ChatGPT para isso, tarará. O que é que eu estou fazendo com tempo livre? Que eu não preciso mais dedicar tanto tempo para pesquisa, estudo, criar. Aí buga. Aí vai para scroll na rede social, aí vai e passa. E ao invés de, ok, isso já foi, agora vamos para um próximo. Mas eu te diria... eu concordo plenamente, mas eu te diria que é o seguinte, o meu ponto é que muitas vezes nós estamos usando o ChatGPT para resolver uma tarefa que a tarefa não deveria existir. Sensacional. É verdade. E essa é até uma pergunta de mindset que eu queria fazer. A gente viveu esses dias mesmo um episódio na empresa sobre uma discussão de um produto que a gente ia ter, a gente não tinha a ferramenta certa para um dash, né? E aí a gente não tem, então vamos ter que falar com o fornecedor, se ele desenvolve, quanto tempo vai para te oferecer. E estava nessa discussão, e uma das pessoas que já tem esse mindset de inovação um pouco mais ligado e conectado com a experiência do cliente, falou assim, a gente lá, abrindo ordem de serviço e manda, aí assim, gente, mas será que o gestor, a pessoa que vai receber esse produto, ela quer um dash? Será que ela não quer perguntar para o IA qual é o resultado? Aí todo mundo, né? Daí ali... me instalou a pergunta: como a gente desenvolve esse mindset de usar de fazer a pergunta certa diante de um contexto que a gente precisa inovar, independentemente de tecnologia? Baita pergunta, mas eu acho que tem duas volta naquela história da curiosidade, da inquietude, e eu acho que o default tem que ser, eu acho que o padrão tem que ser, vamos fazer uma pesquisa para esgotar que não tem algo muito melhor para fazer. Por isso que, assim, eu vou responder em duas partes. A primeira, tem um negócio que o Google passou a fazer alguns anos atrás, que eu acho que é um negócio muito interessante, que é um exercício que eles falam o seguinte, você tem que suspender a gravidade. E o que eles falam com essa história do suspender a gravidade? Porque eles falam o seguinte, olha, se tudo correr bem, tudo correr certo, por exemplo, esses livros, eles estão aqui, e se nós voltarmos amanhã de manhã, eles estarão aqui se nada de assombroso acontecer. Pois bem, o que está segurando eles aqui? Gravidade e atrito, né? Então, a mesa está retinha, então eles não vão para nenhum lado e a gravidade está segurando eles aqui. Pois bem, traduzindo, tem duas forças muito importantes que estão mantendo eles aqui. E aí, o Google, o que eles falaram? Bom, uma pessoa para promover uma mudança, ela tinha que fazer uma construção de um projeto. Só que aí perceba que o nosso cérebro já olha e fala o seguinte, caramba, eu acabei de ganhar uma tarefa. Então, quer dizer, se eu for propor um negócio, eu estou arrumando trabalho, né? O Google mudou essa política e eles criaram o seguinte, o que é a suspensão da gravidade? Bom, se eu tirar essas forças, eu tenho mais liberdade. Então, por exemplo, para projetos de inovação e mudança, eles são pré-aprovados. Traduzindo, se alguém tiver uma objeção, a pessoa vai ter que escrever um projeto. Então, tem que escrever um projeto não de viabilidade, mas um projeto de objeção. Então, se alguém falar o seguinte, que tal a gente fazer com IA, essa resposta e tudo mais? Então, se muda o sistema de incentivo, entendeu? Então, por isso que tem um livro que eu sou apaixonado, tem um livro chamado Loonshots, saiu em português, que esse pesquisador ele fala o seguinte, cara, por que em algumas empresas, em alguns lugares, as pessoas são tão inovadoras? E ele falou o seguinte, e daí você contrata essa pessoa. Caramba, aquela empresa é muito inovadora, vamos contratar aquela galera, traz para cá. Não aconteceu nenhum milagre. E daí ele fala, olha, água não tem molécula do gelo, do líquido e do gás. É H2O. Agora, temperatura e pressão, de novo, incentivo, as forças que estão atuantes. Então ele falou, o que aquele ambiente cria? É a temperatura e pressão. Por exemplo, você tem temperatura e pressão para dizer o seguinte, a pessoa levantou e falou, podia ser por IA. E vocês olharam e falaram assim, legal. O que você transmitiu como incentivo? Aqui nós valorizamos a inquietude. Essa pessoa vai se sentir cada vez mais confiante e confortável. Mas eu volto naquela coisa que a pessoa tem que ter um certo domínio tecnológico hoje, porque senão ela nem pensa que aquilo é possível. Ela nem pensa. Porque para pensar. Quando eu falo isso, alguém que está nos escutando e está assistindo, a pessoa, de repente, sei lá, ela trabalha no Detran, e daí ela escuta isso aqui, ela fala, caraca, os caras fizeram isso na Califórnia.
Pô, vamos propor isso aí no Brasil? Agora, se ela não sabe o que é blockchain, Exato. se ela não sabe o que é tokenização, e se ela não leu sobre isso, de repente, não é que assim ela tem má vontade, mas ela está tocando o dia dela e por não ter base tecnológica mínima, ela nem imagina essa possibilidade, ela nem imagina que dá para fazer isso. Você está entendendo? Então, é por isso que eu acho que fazer essa pesquisa, estar conectado com esse tipo de conteúdo é fundamental para as empresas começarem a enxergar possibilidades. De novo, qualquer pessoa que vai lá e começa a brincar com o ChatGPT, começa a olhar, caramba, eu podia fazer isso, podia fazer aquilo, podia fazer aquilo. Agora, não brincou... Não tem exatamente. E não como é uma abre. linha, né? Não abre, não começa essa conversa, não começa essa possibilidade, você está entendendo? Então, isso é repertório fundamental para a pessoa bater o olho e falar, tal problema, caramba, ó, essa ferramentinha aqui foi. Sim. Eu acho que nós temos muito para evoluir nesse campo também. E não é só, já vou dar para você fazer a pergunta, mas é só até nessa questão do ChatGPT, é uma coisa que, puxando o gancho lá das ferramentas, pega um CRM e tal, tinha que vir a empresa com a ferramenta, criar um usuário que custava tanto, que só o sênior tinha acesso e tinha um treinamento. Agora é da pessoa, é teu, você vai lá, abre a tua conta, eu nem precisa fazer a conta, você vai lá, começa a pôr pergunta, independe da empresa. Claro que aí vai para um ambiente e cai em cultura e ambiência, né? Se a empresa for favorável a isso, se não sabe por onde começar, traz o especialista, começa a fomentar isso e trazer essa cultura, obviamente vai navegar com muito menos atrito e vai ser muito mais favorável. Mas sai desse lugar que antes a tecnologia estava no TI, implantou. O dono da empresa colocou isso e está muito na palma da mão de todo mundo, literalmente, né? Hoje a gente tem na Nova Escola, por exemplo, você vê que às vezes pessoas que não são da área especificamente trazendo algum tipo de ferramenta para facilitar, como você falou, né? As suas 10 ferramentas de marketing vai ser diferente das 10 do cara de venda, que até são, né, segmentos parecidos. Mas a gente vê isso, né? Às vezes pessoas que não são trazendo soluções como essa, por exemplo. Pô, será que a gente não conectar uma IA, o cara não pode mandar um áudio, né? Porque a gente está pensando, o gestor do pequeno negócio, o cara não gosta de escrever, ele gosta de mandar áudio, né? Se ele mandar um áudio, será que não pode vir um relatório para ele na hora? Né? Já começa, mas quem veio, na verdade, não foi nem pessoa, né? De marketing, foi uma outra comentário no meio de uma reunião, né? Isso é fantástico. E aí entra uma outra pergunta aqui, que é essa questão da inovação. Todo mundo ali querendo discutir, dando o próximo passo e tal, mas exige também uma questão do cuidado né? O Jim Collins falava, né? Excesso de mudança quebra a empresa tanto quanto falta de mudança. Sem dúvida. Então, assim, essa inovação, essa busca, a maioria das empresas, elas não querem errar. Primeiro, para depois buscar. Como que você vê, né, que você que está rodando em tanta empresa, empresas que são consideradas inovadoras, que conseguem encontrar esse aqui? Você deu o exemplo agora do Google, mas sim, existe alguma empresa que não seja um Google, que você está vendo, que consegue encontrar o equilíbrio entre inovar, né, mas obviamente sem perder totalmente aquilo que já dá certo? Não, olha só, algum tempo atrás eu fiquei muito tempo pensando sobre isso, né? Então, porque você volta lá para 2015, né? A pauta era inovação disruptiva, né? Então todo mundo queria saber daquelas coisas, os chamados moonshots, né? Então, tecnologias que vão melhorar 10 vezes as coisas, então as SpaceX da vida e tal. E como todos nós sabemos, maravilha, tem SpaceX, mas também tem a padaria da esquina, né? Então, eu te diria que é o seguinte, onde é que eu consegui chegar numa... tudo volta para a gestão de portfólio. É igualzinho o portfólio de investimento. Então, é igualzinho. A empresa que está buscando só disrupção, é como se ela tivesse em derivativos extremamente extravagantes, só criptomoeda e tal. Risco puro. Para alguns funciona, entendeu? Talvez dê certo e tal. E a empresa que está lá muito renda fixa, tem algumas que estão na poupança até, elas estão perdendo o poder de compra com o consumidor dela. No final das contas é isso. Então, é um bom equilíbrio de portfólio. E isso depende do segmento da empresa, depende do porte dela, depende dos assets, dos recursos que ela tem, das pessoas que ela tem. Porque você tem total razão. Por exemplo, se ela ficar só olhando pro novo... Veja, essa é a minha tarefa, né? Mas essa é a minha atividade fim. Exatamente, né? dela não. Agora, dela não. E ela tem que ter também, porque realmente é paradoxal. Se você tiver excesso de clareza, não, nós fazemos isso aqui é a nossa vertical. Uma ameaça gigante. Agora, se ela ficar o tempo inteiro caçando coisa,
ela também tem que ter uma sabedoria. Então, essa gestão de portfólio que eu falo é dosar risco. Por isso que carteira de investimento é diferente para cada pessoa e é diferente para cada empresa. Para algumas empresas, essa renda fixa mais ousada vai ter que ser altíssima. Imagina uma empresa de tech, de tecnologia. Ela, por definição, tem que ser uma empresa com esse acelerador muito mais na frente. Agora, tem uma empresa que está dentro de um segmento em que o nome do jogo é eficiência operacional. Também precisa inovar muito, mas precisa ter um negócio muito robusto acima de tudo. Exatamente. Então, a dose é diferente. A dose desse... Aonde está essa linha do risco financeiro é totalmente diferente. É a gestão de portfólio. E para o pequeno negócio acaba voltando no mesmo lugar do nominho chamado cultura, né? Sim. Eu estava falando agora, né, vai vindo umas figuras na cabeça. Eu tenho um grande cliente nosso que ele trabalha com equipamento para clínica de estética. Bem economia real ali mesmo, né? Então, nada muito tecnológico, mas ali. Só que o dono, então, em geral, as pessoas de revenda que fazem isso são pessoa mais tradicional, aquele padrão, né, financiamento e tal. Só que ele é um cara de muita tecnologia. Você vê como funciona todas as operações dele, né, o financeiro, tudo tem um desenho de tecnologia. E, obviamente, o cara é a maior referência no mercado hoje. Né? Não por acaso. Não por acaso. Então, voltando mais uma vez, né, principalmente o pequeno negócio, acaba sendo a cara do dono. Né? Sem então, dúvida. Se você quiser não encontrar o equilíbrio, quero colocar inovação na minha empresa. Seja você o agente de levar essa provocação. Né? Vai ser tão inovador quanto... Porque, de novo, vai ser tão inovador quanto essas pessoas. Você tem total razão. Então, esse é o diferencial máximo. Né? Porque, olha só que interessante, você falou isso na abertura aqui do nosso papo, né? Em última instância, e conectando com o que você acabou de falar, que está tão acessível, está no nível do indivíduo, não está mais no nível do mega pacote de software e tal. Em última instância, tá na mão das pessoas, elas têm que ir lá e têm que fuçar e têm que mexer. Então, nunca foi tão acessível, nunca foi tão fácil, foi tão prático poder fazer isso. Né? E isso também vem, né, ao encontro de uma questão das movimentações das organizações, vieram de grandes para as menores nesse sentido de diminuir a hierarquia, né? Sim. Porque às vezes a grande ideia e a mudança de tudo vem de uma pessoa da operação que vai ter um impacto gigantesco na operação, né? No custo, na eficiência, na velocidade. E isso eu estava vendo até, não sei se você tem algum case aí específico, quanto até ao reconhecimento dessas pessoas. Porque, em relação, eu estava vendo uma menina falando, eu até preciso pegar o nome dela, de RH, que antes, um grande projeto, uma ideia, o planejamento estratégico, ele vinha muito num padrão da alta gestão, que ia cascateando e fazia, que tinha um orçamento para inovação, um orçamento para aquilo. Agora, uma ideia assim, vai lá, faz o MVP, monta um squad de uma equipe ali de pessoas variáveis, testa, funcionou, pá, virou. E esse grande projeto, que deu um mega resultado, veio de um operador ali, de alguém do balcão e tal. E aí ela estava falando sobre esses desafios hoje, desse reconhecimento, deu milhões de ganho por uma pessoa que está ali. Então, ao mesmo tempo que ele tem um bônus limitado, só que deu um volume gigantesco de impacto. Então, ela estava falando, hoje ela, como RH, está cuidando de como reconhecer essas pessoas numa proporção adequada e que o diretor daquela área não sabe nem mexer naquela tecnologia. Perfeito. Então, ela está falando dessa crise, Perfeito. né? Não, isso é um tema comum, né? Tem uma empresa que tem uma política que é super diferente, assim, e vai na linha do que você está falando, que é posso mencionar o nome aqui, que é a Pormad, que é uma empresa de portas, então, quer dizer, segmento super tradicional e tal. E o que eles criaram lá foi uma política que absolutamente qualquer pessoa pode dar uma contribuição de uma inovação, uma ideia, um operador de máquina, seja lá o que for. Comprovado o benefício daquilo, eles fazem a medição econômica, o impacto que aquilo causou e a pessoa recebe um percentual disso. Que legal. Então, 100% das pessoas são incentivadas a fazer isso. E aí, claro, você transforma esse tema da inovação numa coisa não só transversal, mas você
colocou todo mundo nisso, né? Não é mais um É intencional, setor né? de inovação. Exato. Não é um segmento, um departamento. Você fala assim, pessoal, o negócio aqui é fazer melhor. O negócio aqui é fazer melhor. Fazer melhor, exatamente. Encontrou um caminho, deu resultado, então ele tem inclusive um share disso, ele ganha um percentual daquilo que foi proposto, que é um negócio super diferente. Não, pôs um incentivo, as pessoas dobram o foco. Não tenho dúvida. Não tenha dúvida disso aí. Eu queria fazer 2 perguntas para você, assim, 150 palestras, né? O que em geral as empresas hoje mais procuram você? Pede para falar sobre o quê? Porque, de novo, é tão amplo, né? Tem tanta coisa nesse momento. O que eles mais pedem para que você leve para as empresas? É super interessante. Eu acho que tem dois pontos. Assim. O primeiro é muito do que nós estamos falando aqui. Então, é um pouco do do's and don'ts, assim, coisas que funcionam e não funcionam nesses temas de cultura de inovação, gestão da inovação, incentivos. Quer dizer, como articular isso, como administrar isso. Tem muita palestra sobre tendência, mas tentar explicar de uma forma... Eu sou bastante... distante, né? Mas você faz isso muito bem, né? Conseguir coisa distante ou complexa pro dia a dia, né? Só que eu sempre busquei fazer isso de uma forma muito crítica. Então, o que acontece? Eu não falo, sabe, sobre aquelas coisas... Eu tenho essa preocupação com a padaria da esquina, sabe? Eu tenho essa preocupação que, puxa... Posso falar sobre esses temas hiper viajantes? Tudo bem. Mas eu não quero cair no campo da curiosidade. Muito eu não quero cair nesse espectro, sabe? Que curioso, que legal. Uau, né? Que legal que a humanidade é capaz disso, né? Então, eu tento trazer tendências, mas já com uma camada de crítica grande. O que eu quero dizer com isso? Na mesma proporção que eu estudo tendência, eu estudo os fracassos, os flops. Porque boa. As empresas de tecnologia, elas lançam uma quantidade estratosférica de coisas. E nós já vimos uma quantidade incrível de produtos que deram tudo, que deu muito errado. Tem um site, não tem um site que é do Google, que tem vários. Tem vários. Só de fracasso, né? Dos testes, né? Por exemplo, tem um que é super interessante, que é o Startup Graveyard, que é o cemitério das startups. E tem lá o case, sabe? Era super promissora, nasceu em tal data, morreu em tal data, causa mortes. Que legal. É um cemitério de startups online. Então, isso me interessa muito para tentar levar para as pessoas assim, uma coisa mais, olha, são esses filtros para você cair menos em roubada. Porque tem muita coisa com cara de inovação. De novo, é o que o pessoal chama de shining light, né? Então, tem muita luzinha toda semana. Nossa Senhora. E tem essa tecnologia, está acontecendo aquilo, está acontecendo aquilo. E aí, as pessoas não estão nem mais falando de FOMO, né? Do Fear of Missing Out, né? Nesse ano, lá na XSW, a MWeb falou de FOMA, né? Ela falou Fear of Missing Anything, né? Pô, eu não posso perder nada. Nossa, nada, né? Traduzindo, o empresário não tem tempo para isso. Não tem tempo para isso. Então, me pedem para falar sobre essa gestão da inovação, como é que ela pode ser mais bem gerida. Segunda coisa, tendências. E o terceiro, o impacto em determinados segmentos. Então, isso também acontece muito. Legal. Do tipo, eu tô lá estudando IA, porque essa pauta, eu costumo dizer que ela é uma janela móvel, né? Então... 2015, como eu falei, era a disrupção, depois na pandemia foram outros temas, depois o híbrido, um monte de coisa. 2021, todo aquele hype do metaverso e essas coisas. Agora, obviamente, é a Gen AI, né, o grande tema do momento. Mas me perguntam muito para tentar aterrissar isso dentro de um determinado segmento. Então, quando me perguntam assim, legal, tem tudo isso, tem toda essa camada, né, porque é uma camada ampla. Você consegue nos trazer 10 impactos imediatos no varejo? Perfeitamente. Legal. Então, daí é aquela aterrissagem setorial, segmento, ou seja lá o que for. Eu vou embalar nessa pergunta, né? O que você vê, ou que você usa, né? De principais ferramentas que você fala, putz, isso aqui é legais, ou que você usa muito, né? Fala, eu uso essas ferramentas que me ajudam muito no meu dia a dia sobre produtividade, criação, enfim. Eu uso muita coisa, porque eu sei, você tem muita gente que acompanha aqui no Insta, né? Eu ia perguntar, a palestra... Não tem palestra só disso? Não. Eu queria a palestra é tradicional com slide, você fala ou vem holograma. No metaverso? Como é que chama o avião? A gente acha que é você e é outra pessoa. Você chega nos lugares de drone voador. Isso. Em breve. Não, uma brincadeira que eu fiz recentemente, eu coloquei lá no Insta e no LinkedIn, eu construí o Arthur 100% digitalizado e que eu fiz uma chamada no Zoom com ele, né?
Então, esse foi um projetinho legal. Que foi uma legal. coisa... Cara, que legal isso, porque até cara. então eu tinha o mapeamento do rosto, o mapeamento da voz, e daí eu conseguia fazer vídeos offline. Ou seja, por exemplo, alguém manda o script de um vídeo para um evento. Eu conseguia pedir para ele gravar para mim. Então, saiu o vídeo, muita gente não nota, não percebe, Legal. mas é um script gravado, né? Com o meu rosto, com a minha voz, e a qualidade sai bastante boa, mas ainda era offline. No ano passado, começou a se tornar possível conectar base de dados. Então, por exemplo, eu vou lá e consigo conectar nesse Arthur Digital um diretório de Google Drive. Então, por exemplo, se eu pegar o PDF do seu livro, eu consigo pegar esse livro, colocar lá, e daí eu pergunto assim, olha só, me dá um vídeo de 4 minutos com os melhores momentos desse livro. E já sai um vídeo com o resumo do livro. Então, só que era offline. Onde é que a coisa chegou agora? Nesse ano, há um pouco mais de um mês atrás, essa tecnologia chegou num patamar que ela interage em tempo real. Então, ela não faz vídeo em script. Traduzindo, eu consigo pegar... Tem lá meu rosto, tem lá minha voz. Essa IA já leu meus livros. Se eu colocar esse podcast, colocar o link lá... Ele já sabe as respostas. Ou seja, ele vai se mantendo cada vez mais up-to-date em relação ao ser biológico, né? Só que agora chegou num ponto que isso interage em tempo real. Então, a brincadeira que eu fiz, que eu coloquei no Insta, eu abri uma chamada no Zoom com esse Arthur. E daí nós ficamos conversando. Então, eu estava conversando para ver o quanto que ele estava atualizado em relação... Então, Aos seus conhecimentos. Isso, era tipo conversar no espelho, entendeu? Só que com essa versão digitalizada. Em última instância, sei lá, se alguém quiser uma palestra online, eu posso mandar esse link e sai a palestra lá, entendeu? Então eu brinco muito com essas ferramentas, porque alguns perguntam assim, tá, mas me dá um case prático. É aquela história, você pega o Bank of America nos Estados Unidos, os caras usaram isso para fazer marketing hiper customizado, né? Ou seja... eles mandaram para centenas de milhares de clientes, mandaram um vídeo de final de ano baseados em um monte de métricas de cada pessoa. Então, o vídeo que você recebeu do teu gerente era assim, Thiago, olha só, tararara, hiper customizado por IA, só que era um vídeo. E eles têm dados pra caramba, né? Então, entendeu? Então, a hora que você começa a pensar nesse tipo de coisa... Recentemente, eu falei com uma empresa, eles estão usando isso para fazer roleplay de treinamento de negociação. Pô, eu consigo pegar... sei lá, imagina só, eu tenho uma chamada gravada de um cliente satisfeito. Eu posso pegar aquela chamada, entregar para a IA e falar, me entrega um treinamento de negociação para que isso não aconteça. O que aconteceu aqui? Como é que... Para vocês terem ideia, eu sugeri para uma empresa um tempo atrás, ela vendia itens em loja física, eu pedi, esse item aqui vende na Amazon, no Mercado Livre? Eles falaram, vende. Eu falei, você sabe que você pode fazer scrap disso na Amazon? Eles falaram, o que é isso? Caramba, o item tinha 6 mil reviews. Isso é ouro. Caramba. Você tem as opiniões das pessoas. Você tem lá 1 estrela, objeção. Algo deu errado. 5 estrelas, o que deu certo. Hoje, com a IA, você vai lá e fala assim, ó, é tal produto. Ela vai lá, ela pega essa base de conhecimento dessas 5 mil pessoas e a partir dali eu consigo criar, por exemplo, um treinamento de vendas, entendeu? Então, eu brinco muito com essas ferramentas. Por exemplo, essa do vídeo é uma ferramenta chamada HeyGen. Eu uso essa outra chamada StudyFet, que daí eu consigo ser muito mais produtivo para estudar. Só para você ter ideia, eu consigo pegar um vídeo longo, né? E eu consigo ir lá no prompt e falar o seguinte, olha só, os temas que eu estou interessado são esses. E literalmente eu usei isso numa situação. O Sam Altman, da OpenAI, ele deu uma entrevista longa, super longa, 1h30, 2 horas. E me pediram para entrar ao vivo num canal para falar sobre aquilo. Só que isso ia ser meia hora depois. Pô, não dá para em meia hora assistir 2 horas. Né? Só que aí eu tinha as perguntas que iam me fazer no ar. E uma das perguntas era sobre compliance. Eu fui lá na IA e falei o seguinte, o que ele falou sobre compliance? Pum, tá lá. Tá. Então, pô, ganha um tempo, entendeu? Então, esse tipo de ferramenta eu uso. Porque, por exemplo, vou num evento que não é XSW. Beleza, tô lá 10 horas por dia consumindo conteúdo. Só que tem, em média, 25 palestras em paralelo ao longo dos 12 dias. O próprio XSW já é a foma. Isso. Então, multiplique 25 por 10 horas por dia por 12 dias. Só que muito disso está no YouTube.
Só que aí tem os tópicos que me interessam, então o que eu faço? Eu vou lá e pego aquela playlist toda e eu peço para IA o seguinte, os tópicos que me interessam são esses. Eu não posso ficar assistindo aquela tonelada de coisa, porque vai ter muito assunto que não me interessa. Sim. Então eu uso, por exemplo, o StudyFet, aí obviamente uso o Sora, uso O Sora, o que é? gerador de vídeo. Gerador de vídeo, para usar em alguns momentos da palestra. Uso o ChatGPT pra caramba. Uso o modo de pesquisa profunda do Grok, que é do Elon Musk. Pô, tem muita ferramentinha, muita... É isso que eu digo, que eu fui atrás para fazer slide, responder a tua pergunta, preparando material. Pô, tem IA que faz isso. Você vai lá e dá o perfil da empresa, o perfil do segmento, te entrega pronto, te entrega um PowerPoint pronto, feito. Ajuda bem, isso eu já vou até pegar aqui para ajudar pro meu. Então, depois eu vou pegar, imagina, eu vou pegar depois essa mas o fato é que assim, tem muita coisa que ajuda, coisa que ajuda. Então, e a cada dia eu vou descobrindo novos pequenos blocos, assim, então. E qual evento que de todos esses você vai, né? Porque também tem muito, a gente nem sabe, estava discutindo esses dias, né? Qual vai, qual que você fala, pô, quem quiser falar de inovação, fala que tem que... É assim, sem ou medo, lugar, né? Não, sem medo de errar, porque realmente, o que eu faço? Tem alguns que eu vou todos os anos, e daí o que eu percebo, porque o que me incomoda? Tem eventos, e isso é uma dica que eu queria deixar para as pessoas, né? Tem eventos que eles são absolutamente corporativos. E o que eu quero dizer com isso? Por exemplo, eu fui lá no Web Summit, numa edição em Portugal. Tinha uma palestra de uma Big Tech falando sobre privacidade e cuidar dos dados. 3 semanas antes eles tinham tido um vazamento de dados. Então, na verdade, aquilo era um brainwash do caramba, entendeu? Eles estavam lá... Nossa, olha como nós somos legais com os dados. Não, peraí, vocês compraram esse espaço para fazer aquilo que eu chamo de jogar... glitter e purpurina e cair embaixo, né? Você joga e você fala, tô sendo premiado. Não. Parabéns para mim. Não. Isso é propaganda, isso não é conteúdo. Então... e aí você vai... Isso é perigosíssimo, né? Porque aí você senta, aí você escuta aquilo. Aí é uma dor sua. Isso não está... uma dor sua. Isso não está acontecendo na vida real, porque você falou, né? Acabou de vazar dado, faz... E aí você toma aquilo como verdade, né? Exatamente. Exatamente. Então, eu procuro... sempre esses eventos um pouco mais ácidos, assim. E aí, com folga, o SXSW. Com folga. Por quê? Porque lá, qual que é a diferença? Normalmente são autores. Não são empresas. São autores. Então, eles... lá, ainda é um mercado... Porque aí é assimétrico em relação ao Brasil. Nos Estados Unidos, vende livro pra caramba. A pessoa ganha muito dinheiro com o livro. Então, a palestra é muito mais uma abertura... da venda daquele livro do que no Brasil acontece um pouco do contrário. O mercado brasileiro consome pouco livro e valoriza mais a palestra. Então, são conteudistas, são pessoas que não têm vínculo com a empresa A ou B e realmente você vê pancadaria intelectual. O que eu quero dizer com isso? Debates pesados, assim, então debates francos. E aí uma coisa legal que está acontecendo é que acontecia só em Austin, lá no Texas, né, em março. Só que o ano passado eles expandiram para a Austrália, no final do ano, e nesse ano vai ter a primeira edição em junho na Inglaterra. Então, que é muito legal também que está começando a ter essa expansão geográfica e ao longo do ano, justamente porque o que eles começaram a perceber é que não dá para deixar um ano. Demora muito. Porque é verdade, daqui a um ano, quanta coisa do meio não... Não, uma palestra que eu fui no ano passado, que eu achei assim, absolutamente maravilhosa, voltando dessa última edição, eu abri as anotações e falei, meu Deus, que ridículo, que ridículo. Eu digo, porque aquilo era a epítome da IA o ano passado. Mas comparado com o que dá pra fazer nesse ano... Era o The Rock. Que é isso. Que é isso. Ô, Arthur, e você falou uma coisa, né? A gente começou você falando que as empresas ainda não chegaram nem em 2025, mas Sim. indo agora para o oposto, e até puxando aí o FOMA, e aí, obviamente, quem está em contato com inúmeras oportunidades, está em evento e assiste e escuta esse podcast, meu Deus do céu, né? Abre 500 janelas aí. Como aterrissar e não ficar no futuro e numa ideação, mas assim, ok, isso aqui está aqui, eu coloco em prática. Tem alguma prática que
acalma um pouco e a gente não vive... Assim, a gente consegue colocar em prática sem se desesperar? Boa. Eu acho que para as empresas, vou falar uma obviedade tremenda aqui, é uma obviedade tremenda, mas que ela é importante. Eu acho super interessante tudo isso, mas, de novo, eu estou tentando entender a tecnologia, a base disso tudo e tal. Tem um outro lado dessa história que, sinceramente, tem uma plataforma chamada Fiverr, que eu acho eles são muito bons. A Fiverr é uma plataforma de freelancers, né? Então, por exemplo, eu uso há muitos anos. É genial o negócio deles, porque, por exemplo, você tem lá prestadores de serviço do mundo inteiro e a pessoa coloca o quanto que ela cobra para fazer aquilo, você entra, então, sei lá, você precisa editar um vídeo. Você entra lá, você contrata a pessoa, paga lá 5, 10... fila, só que mundial. Isso, exatamente, com escala mundial. Cara, bom, é gigante, a plataforma é gigante. E tem prestadores de serviço, assim, por exemplo, tem arquitetos em países mais pobres. Só para vocês terem ideia, por exemplo, tem um monte de arquiteto venezuelano, só que fazendo projeto para qualquer parte do mundo, porque se a pessoa fala inglês e atende inglês, bingo. Lá não faz. Exato. Cobra em $1, em euro, faz negócio com o mundo inteiro através do Fiverr. Bom, por que eu estou citando Fiverr? Porque aí veio toda essa onda de IA. E daí começaram a perguntar, caramba, vocês são uma plataforma de freelancer, né? De seres humanos, né? E aí eles fizeram um comercial muito bem-humorado que eles falam o seguinte, we don't care if it's AI. Então, o que é o comercial? Eles mostrando um monte de coisas e eles falando assim, cara, o que a pessoa quer é, por exemplo, um vídeo incrível. Ah, foi com IA, foi uma pessoa tal. Na verdade, eles estão falando assim, dane-se, em português, claro. E esse é o conceito que eu olho e que vale para as empresas. Não adianta a tecnologia pela tecnologia. Então, é a brincadeira que eu faço, que o ano passado, esse evento que eu falei que eu fui na Alemanha, eu chego lá, é uma feira que eles lançam um monte de eletrônicos e tal. Eu chego lá, tem uma empresa vendendo uma churrasqueira e eles falaram, churrasqueira com IA. Eu falei, essa é uma empresa completamente... Exatamente, não vai dar. Tô usando carvão. Eu tô fazendo comida da forma mais precária que existe. Por escolha. Se eu quisesse tecnologia, eu queria um micro-ondas. Muito boa, é verdade. O que eu quero IA com o meu carvão? Você tá louco? Então, no final das contas, eu olho isso, eu amo. E aí, isso daria um outro papo, que tem essa parte da tecnologia, mas para mim a única pergunta que é, quanto tempo você está devolvendo da minha vida? É a única pergunta que eu quero saber. Eu quero fazer negócios com empresas que elas... quando elas estão me entregando isso, eu falo, essa empresa usou IA bem. Então, só para fechar esse raciocínio, tem uma coisa que eu falo há muito tempo, que é o seguinte, as pessoas não se dão conta que não tem ser humano que entra num restaurante e fala o seguinte, deixa eu lá ver se eles usam Le Creuset. Vamos entrar na cozinha para ver se é Le Creuset? Exatamente. Você quer 3 atributos. Prato incrível, atendimento incrível, preço que seja razoável para esses 2 atributos. Como foi feito? Com qual tecnologia? A resposta é a resposta do Fiverr. We don't care. Tanto faz. Então, se uma empresa está usando blockchain e IA, se ela está usando... A única coisa que eu quero saber é o que você está fazendo? O que você está me entregando? O que você está me entregando? Entendeu? O que você está fazendo com isso? E é por isso que eu amo empresas que eu vejo elas me devolvendo isso. Tem a historinha que eu conto do que eu passei com a Amazon, que eu entreguei um produto, tive que fazer uma devolução lá nos Estados Unidos em 2018. Como é que era 18? 18 eu tinha que ir até a UPS, imprimir a tag, colocar o produto na caixa e colocar. E eles me reembolsaram em 30 dias. O que eles têm agora? Whole Foods nos Estados Unidos inteiro, ou seja, a capilaridade física. Dentro da Whole Foods eles colocaram um negócio chamado Amazon Return, que é um locker. O que você tem que fazer? Chegou o produto, chegou errado. Você vai lá no Amazon Locker, o que você faz? Aproxima o celular, joga o produto dentro, fecha a portinha. O reembolso é feito na hora. Isso é lindo. Isso é lindo. Então a questão é, o que eles usaram para ler o meu celular? Tanto faz. Mas a questão é, compara com o negócio da UPS. Eles me devolveram 1 hora de vida. Por quê? Porque eles tinham um processo que funcionava muito bem, de devolução. Só que volta no começo do nosso papo, que alguém olhou e falou assim, caramba, esse processo é muito bom e não tem reclamação. Que tal a gente implodir ele? Dá para ser melhor. E eles transformaram num negócio que você resolve uma coisa que é muito chata. Por exemplo, eu fiz uma besteira nessa última viagem, eu não percebi que eu adicionei 2 jaquetas iguais no carrinho.
Então, quando chegou o entregador da Amazon, tinha 2 jaquetas. Só que como eles têm esse negócio, sabe quando você olha e fala, meu Deus do céu, agora eu vou ter que devolver, reembolso, tá. Resumo, eu fiz isso em 30 segundos. Eu estava a caminho de uma palestra da XW, olhei pro lado, Whole Foods. Entrei lá com a jaqueta, joga dentro daquele negócio, assunto resolvido. 30 segundos. É lindo. Então, no final das contas, não interessa o segmento, não interessa a tecnologia. A questão é o que você está fazendo que eu consigo te transferir um carro, assim, que nem eu falei na Califórnia. Que eu consigo... É por isso que eu falo assim, eu acho que a busca das empresas tem que ser o momento Pix para o cliente dela. Uma coisa 24 horas, 24/7, instantânea. E isso, falando do ponto de vista de experiência do cliente... Tinha uma foto, já mandei aqui. Já está a equipe trabalhando. Mas isso do ponto de vista de experiência do cliente, quando a gente tem essa experiência por Amazon, e aqui, né, eu tenho com o Mercado Livre, que é o que eu mais compro, do lado da natação do meu filho, tem um ponto de coleta, eu vou lá e entrego, eu não tenho que imprimir, e ainda eles... você vai nos Correios, normal, para mandar uma coisa? Céu, amado. A caixa não está 100% embalada, então não pode. Mas você não tem uma fita? Não. Não, eu não posso. Aí não tem a caixa. Agora eu vou ali. Aí não tem a etiqueta. Fiz a compra do Mercado Livre. A menos que seja uma coisa muito diferente, né? Mas muito, muito cara. Mas eu não olho o mínimo que custa de diferença entre eu comprar ali ou eu comprar no próprio site da marca, porque ali eu sei que do lado da natação do meu filho, eu deixo ali. Se eles não têm a fita, custa R$5, faz o Pix, eles embalam, deixa, eu não tenho que imprimir nada, mostro o QR Code no aplicativo, tá ali. Aí. Então, a economia, na minha opinião, nem está na diferença que eu vou passar ali, está na economia de tempo que eu vou ter para viver outras coisas. Mas você falou exatamente o ponto, que o ponto é o seguinte, pode ter a equipe, a economia monetária, o número que está ali, mas, em última instância, quando você está fazendo isso com o Mercado Livre, e eu também faço isso o tempo inteiro, sou fãzaço do Mercado Livre, porque eles também vão melhorando os processos o tempo inteiro, as pessoas elas estão pagando para comprar vida. Sim. Então, e aquela troca ali, ela é muito barata. Então, no final das contas, se você parar para pensar, na maior parte dos segmentos, e só aí tem tem um andar de oportunidades que são soluções voltadas a pessoas que querem comprar a vida de volta. Que elas querem pegar esses blocos de vida e falar, eu pago para quem quiser, o que for, para você ter para ser mais rápido, para ser mais coisas. Simples, para eu dedicar menos neurônios para isso. Agora se é com IA, tanto faz. É completamente irrelevante. A pergunta volta para o início, que é isso aqui. Falando em retorno de vida, a gente tem um retorno importante de um parceiro da EQI. É verdade, EQI. Que aí eu vou emendar a última pergunta, acho aqui. Infelizmente, a gente traz convidado que dá 150 palestras por ano, aí ele tem que pegar voo. Pelo e a gente amor de Deus, tem que a parada dele é cara, né? Eu não consigo pagar ainda. A gente tem que fazer esse contrato com o palestrante. Bom, a gente estava conversando, estava com o Arthur rodando aqui um pouquinho na EQI, aí um dos sócios que o Marcelo apontou pro cara e falou assim, o Arthur, tá vendo aquele cara lá? E o cara no cantinho lá, falou, aquele cara, eu falei para ele que até o final do ano ele não vai precisar mais aqui, porque a gente estava analisando um investimento, né, que ele estava fazendo. Analisando um papel. Isso, um papel. Aí ele usou o ChatGPT? Ele falou, usei o ChatGPT, ficou muito melhor do que o dele. Eu falei, daqui um ano você não vai estar mais aqui. Eu falei, caramba, cara. Eu falei, e é verdade. Falei, posso fazer um comentário rápido? Claro. Se você olhar o que aconteceu e foi muito mal interpretado, semana passada o CEO da Shopify, que é uma empresa canadense, aqui. Ele falou, olha, estão suspensas as contratações até que você prove que a tarefa que você está demandando não pode ser feita por IA. E muita gente falou o seguinte, caramba, o cara suspendeu as contratações. É um jeito de olhar. Mas o Peter Lutz, que é o CEO da Shopify, anos atrás ele já tinha falado uma frase que ele falou o seguinte, o objetivo da Shopify é facilitar a vida das pessoas. Ele falou, quem facilita a vida da pessoa ganha o jogo, que é o que nós estamos falando. Na verdade, o que ele está fazendo é estimular as pessoas a pesquisar. Porque imagina que a pessoa fala assim, agora tem essa tarefa. Qual que é a resposta mais fácil? Contrata mais 3 pessoas. Então, não é a questão do ser humano sendo substituído. Eu sempre falo, quando as pessoas falam, IA tá engolindo tudo. Tá bom, você conhece uma empresa que se passar uma pessoa incrível na frente, ela fala assim, não contrato. Não quero. Não, mas não quero. Mas o que ele faz? Não interessa. A gente vai descobrir depois, não importa. Eu quero gente boa. É a coisa que mais falta. Ponto. Então, a questão não é IA.
Quando ele fala isso, que ele fala, o caminho mais curto seria, eu preciso de mais 3 pessoas. E quem disse que não tem a tal da IA? Quem disse que não tem aquela ferramentinha, sabe o que nós estávamos falando aqui? Ele está estimulando a pesquisa. É outra coisa. Bom, isso que está acontecendo muito com o SDR, né? No campo dos vendedores, né? Sim. A gente está conseguindo cada vez mais agora com áudio, com vídeo, né? Ele está complementando. A gente é embaixador de uma marca lá e eles usam e ainda não tá... Você evolui bastante ali, questão de fala e tal. Uhum. Mas, assim, tipo, aumentou 70% a gente falando ali, em vez de ser um chat, a gente tirando dúvida com o cara. Perfeito. Básica. Quer dizer, pô, cara, a pessoa já qualifica um monte, né? Eu já passo aqui pro closer com data, com a agenda, o cara Perfeito. clica, vê o horário, né? Então, esse é o futuro negócio. Vou falar, liberar E aqui. cai nessa do que é que a pessoa que estava ali foi substituída de alguma maneira o próprio SDR, o que é que ele se capacitou para ir para o próximo passo, como o ponto é closer, esse. ou ele ficou lá sentado na cadeira de SDR e nunca se desenvolveu para Estamos falando aqui sobre uma VP, né, que era do McDonald's, né, um pouco antes, falando com ela sobre isso aí, né, eu falei, parece tão fácil falar, mas R$1 a mais, você não quer batata? É normal? Ele falou, não. Eu falei, a gente treinava todo dia, e metade ainda não fazia. Tá brincando? Ah, é? Não parece que é simples, né? Aí eu ainda comentei, falei, por isso que os totens nunca erram. Não Você falha. vai pedir, a hora, antes de pagar, que ele fala, mais R$1 tem a batata, Perfeito. mais R$2 tem o... Né, e é isso que você está falando. Facilitar, que é o que eu anotei aqui, né? Como que você consegue facilitar o cliente com aquilo que você vende? Aí o resto, o meio ele responde sozinho depois. Mas é isso que eu acho incrível, voltando à questão das empresas para arrematar. Volto a dizer, com esse avanço tecnológico, você consegue pegar, não as coisas que estão dando problema, mas é possível pegar esses processos que estão funcionando bem, só que as pessoas não imaginam que eles podiam ser 20 vezes melhores. Essa provocação Muito ficou bom. para a gente aqui, né? A apresentação última dá para ser coisa, melhor. você não fica desesperado para tentar vender tudo? Eu já estou pensando, se fosse lá na empresa, Pelo amor o Thiago de Deus, já eu já falei, olha, isso aqui que eu nossa aprendi já senhora, pode só virar um colocar aí, ela produto, tem já uns vai... Ele 500 já tá clientes na desesperado. base para fazer isso. Porque tudo que a gente faz e vivencia que é positivo, a gente pensa em como é que a gente vai vender isso. Sem Porque vai facilitar a vida do cara. Exato, o ponto é esse. Muito. A hora que Eu você ponto falou Mas do você está nosso envolvido vídeo, em 500 mil negócios ou você Não, consegue... então, o que acontece? Eu invisto em startups que eu vejo fazendo isso. legal. Então, quando eu vejo... puxa, eles têm uma proposta muito clara que eu, como consumidor, eu falo, eles conseguiram fazer o óbvio que ninguém fez. Eu quero estar com essa empresa. Eu quero estar com eles. Então, Você responder essa pergunta que você falou aqui sobre como é que faz para facilitar no final das contas, acho que aqui você tem uma puta de uma tese de investimento. Mas é o que eu busco. Ah lá. É o que eu busco. É o que eu busco e tem sido muito legal, tem funcionado bem, porque eu vou totalmente com o olhar do consumidor chato. Se eu acho empresa que ela fala o seguinte, pô, isso aqui é uma chatice tremenda, maravilha, eu adorei, é isso aí, é isso que eu quero. Sensacional. Arthur, Muito muito bom. obrigado. Imagina. Foi Então, uma baita sensacional. aula legal de liberar você para rodar e obrigado mais uma vez. Espero que a gente esteja junto em próximos eventos Não aí. tenha dúvida nenhuma. Tá Obrigado. bom? E você que Muito gostou bom. aí, cara, comenta aqui qual foi o melhor insight, a ferramenta aqui que o Arthur falou e compartilha se você gostou e a gente se vê no próximo podcast. Valeu! Thank you.